Boa noite, Psis. Começando mais uma nossa live aqui de esquenta pro dia 24, que vai ser o nosso Black Friday. Vou aguardando vocês entrarem. Estivemos aqui na quinta-feira, eu e Raquel. Quem quiser assistir, a live ficou gravada, eu e Raquel Savir, falando um pouquinho sobre teoria do apego, a importância, né, do conhecimento em teoria do apego para o orientador parental. E hoje a gente vai falar com a professora de desenvolvimento infantil, Ângela Donato, que é uma honra enorme tê-la aqui no nosso grupo de professores. E eu queria que vocês a conhecessem. Ela vai se apresentar um pouquinho, contar a trajetória dela. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do entendimento, do conhecimento em desenvolvimento infantil para a atuação do orientador parental. Boa noite. A Agnes está ansiosa, eu também estou. Dia 24 nós temos um encontro marcado às 7h30, onde a gente vai falar aí sobre a oferta de Black Friday. Boa noite, Ângela, tudo bem? Boa noite, Fabiane. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom, é um prazer enorme, uma honra tê-la aqui na live. Queria agradecer por ter aceito esse convite de participar aqui da live com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui falando, né, sobre a questão de famílias, desenvolvimento, não é que são temas tão caros, tão importantes, né, para todos nós. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Bom, Ângela, só para você entender, e os psicólogos que estão nos assistindo também, nós estamos fazendo, né, o lançamento da pós-graduação, da qual você será professora de desenvolvimento infantil. E nós estamos aproveitando a Black Friday para fazer uma oferta especial da turma fundadora da pós. Então, no dia 24, nós faremos uma outra live, onde a gente Uhum. vai explicar todos as ofertas, bônus e o preço que jamais será feito novamente na pós. Uhum. É só para quem realmente resolver entrar. A nossa pós, como você já sabe, ela vem aí como a única no mercado, com esse foco em orientação parental clínica exclusiva para psicólogos. Nós temos esse preceito de que a orientação parental não é algo tão simples quanto se dá a entender, né? Porque a gente lida com questões extremamente complexas de uma dinâmica ali que não é uma dinâmica individual, né? A gente está falando a dor parental é dor de uma relação. Então, a gente fala dessa perspectiva clínica mesmo da orientação parental. E eu queria te pedir, né? Primeiro falar que a Ângela foi minha professora da UERJ de desenvolvimento infantil no primeiro período, se eu não me engano. Mas eu não sei se no primeiro, mas eram nos primeiros. Eu lembro que a gente teve desenvolvimento bem no Normalmente acho que é comecinho. o desenvolvimento em geral ofertada do terceiro período, mas assim, Sim. é o segundo ano, o início do segundo ano. Eu lembro que foi bem no comecinho. E eu acho até que a gente tem uma matéria tão importante ainda um pouco imaturo, né, para assimilar algo que para mim foi fundamental dentro da minha prática, eu que escolhi trabalhar com crianças, né? Mas eu queria que você se apresentasse, que você contasse para os nossos companheiros aqui, psicólogos e psicólogos, como é que foi tua trajetória, né? Hoje, como é que eu sei que você tem uma atuação acadêmica, né, muito forte, mas também uma atuação clínica dentro da Uhum. TCC, né? Sim. Então, olha só, também ficar contando a história talvez não seja a coisa mais interessante, mas eu gostei de uma coisa que você colocou, eu vou falar também da minha história, mas assim, misturado com isso que você falou, você colocou um ponto sobre a disciplina de desenvolvimento ser ofertada logo no início do curso. E você falou assim, é uma matéria tão importante.
mas ao mesmo tempo, será que os alunos estão com a maturidade suficiente para entender tantas questões? É um grande dilema isso, sabe, Fabiane? Eu acho que é uma disciplina muito, mas muito importante. Se você não oferta desde o início, você não sensibiliza o aluno Sim, desde cedo para as grandes questões da psicologia, porque desenvolvimento humano abre ou toca nas principais questões do entendimento do que é o ser humano. E não há psicólogo que seja um psicólogo que não possa ter, ou que não tenha uma concepção, uma compreensão sobre isso que nós somos. E essa questão é o que move todas as disciplinas de desenvolvimento. É uma disciplina fascinante, ela necessitasse ser repetida, ela começar sim, desde cedo, mas não ter só desenvolvimento um, desenvolvimento 2, o resto é opcional. Desenvolvimento humano, ele tem uma característica biopsicossocial. Ele é sempre social. Ele tem uma dimensão biológica, ele tem uma dimensão psicológica. É impossível ser um psicólogo se não tiver um claro entendimento do que seja o desenvolvimento humano. Isso que nós somos. Nós somos seres muito complexos, bastante flexíveis, muito interativos. A dimensão social é fundamental. A dimensão biológica não pode ser esquecida. A dimensão da introspecção, da subjetividade também não, mas está tudo junto e misturado. sim. Eu vou dar um exemplo de uma coisa para as pessoas poderem entender. Se eu chamar, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Se eu chamasse vocês para, ó, Fabiane, vamos hoje comer um ovo cru. Eu tenho um ovo cru aqui. Vamos comer esse ovo cru com um punhado de farinha, uma xícara de farinha. Vamos comer ovo cru? Estou vendo que a cara de Fabiane não está muito satisfeita. Acho que nem quem está nos ouvindo. Ah, mas vamos fazer o seguinte, vamos botar uma colherada e umas colheres de manteiga. Isso não anima, não? E se puser uma xícara de leite? Ninguém tá ficando assim empolgado? Ah, tá bom, ninguém quer lanchar isso? Tá. Mas e se eu batesse todos esses ingredientes, ainda pusesse fermento e açúcar, e levasse ao forno a uma determinada temperatura e isso crescesse como uma bela massa fofa e se transformasse num bolo? O bolo vocês gostariam de comer? Você gostaria de comer um bolo comigo, Fabiane? Responde agora, Com certeza. com um cafezinho, não é? Pois é, o ovo você ficou meio chocada. Você, onde ela quer chegar? Pois é, o bolo é uma propriedade emergente do ovo, da farinha, do açúcar, do leite. E é dessa maneira que o desenvolvimento precisa ser entendido, como uma propriedade emergente de uma complexa interação de diversos aspectos que compõem a condição humana. Se a gente não tiver esse entendimento, acho que nunca mais vocês vão comer bolo como antigamente. Agora vocês sabem que bolo é uma propriedade emergente. Olha que coisa chique. Mas esse é o desenvolvimento humano. É uma propriedade emergente de inúmeros fatores. Por isso a difícil compreensão. Eu não consigo compreender o bolo ou o desenvolvimento olhando para o ovo. Cadê o ovo no bolo? Não existe mais. Ele se perde no fenômeno interativo. É com essa visão que a gente vai iniciar um curso de desenvolvimento. Foi assim Perfeito. que a minha trajetória profissional foi se estabelecendo. Eu comecei, estudando aspectos da psicologia cognitiva, do desenvolvimento humano, da história da psicologia, da perspectiva evolucionista. E todos esses aspectos me marcaram muito, e fui entrando na clínica porque o desenvolvimento foi uma base fundamental, mas o desenvolvimento nessa perspectiva, na perspectiva de um fenômeno interativo, complexo, e que eu não posso estudá-lo reduzindo esse fenômeno aos seus componentes iniciais. Cadê a biologia? Oi? Cadê o social? Oi? É tudo isso que está já
batido numa interação, num amálgama que transforma essas dimensões em seres altamente complexos que precisam ser compreendidos, e esse é o grande desafio da clínica e da vida, não é? Quando a gente olha para o mundo, a gente olha com um olhar crítico, assim, nossa, mas o mundo é tão violento, como se não fizesse parte dele. Mas o mundo é composto por pessoas que às vezes eu me assusto, olha só, parecem doidos, parece que não raciocinam, quanta beligerância, mas quanta intolerância. Será que eu também não sou assim? Por que que o mundo tem essas características? O que que a gente precisa entender sobre a condição humana para poder entender como cada gente, como cada um pode agir em situações variadas. E o desenvolvimento vai me dar as primeiras bases para eu entender os fenômenos mais complexos. Você ia falar uma coisa? Eu tô pensando nesse exemplo do bolo, né, Ângela? E pensando um pouco na nossa função aqui, de auxiliar os pais nesse processo de fazer o bolo, né? Eu diria que talvez eles sejam os cozinheiros ali que vão preparar e vão dar as condições para que esse bolo saia, né, gostoso, né, que saia, que realize sua função e que você consiga extrair o melhor de todos os ingredientes ali, né? Claro que o ingrediente ele vem com algumas características, a farinha tal tem mais proteína do que outra farinha, né? O ovo caipira é diferente do ovo, enfim, numa granja é diferente. Tem umas galinhas lá que são as galinhas felizes, as outras que não são. Né? Mas você vai garantir ali que o ovo é fresco, né? Que o forno, a temperatura do forno tá boa, que você vai misturar primeiro a manteiga com açúcar e bater até ficar clarinho para depois. Então, é um pouco desse trabalho que a gente faz com os pais Hum, hum. para que esse bolo, para que ele tenha um melhor aproveitamento dessas dimensões, né? Desses ingredientes que alguns atravessamentos, né? A gente não vai nem ter tanto controle. Não, não, Mas porque olha só. Eu tenho várias receitas de bolo. Como você bem colocou, os ingredientes nunca vão ser iguais. Então, quando eu falo, bote 2 ovos, tá bom, 2 ovos, 4 ovos. O tamanho do ovo é diferente, o gosto do ovo é diferente. Quando eu mesma faço a receita de um bolo, ele nunca sai igual. Puxa, mas eu já fiz um bolo, ficou tão bom, por que que esse não ficou? Entendam que o processo é sempre interativo e que os indivíduos são diferentes. Apesar das semelhanças, nós vamos aceitando as características. E eu estava falando de bolo, para simplificar. Você pode entender um fenômeno complexo como os seres humanos, onde os ingredientes tais como emoções, necessidades emocionais, porque cada um tem as suas. Eu posso nascer, eu posso vir ao mundo com uma demanda imensa. Eu preciso ser amada, eu preciso receber afeto. Eu posso ter uma necessidade emocional de recebimento de afeto muito grande. Outra criança pode ter essa necessidade, assim, eu preciso, mas não preciso tanto, né? A Ângela é muito demandante de afeto. Tá bom. E não tem só tamanho PMG, é uma gradação, todos os fenômenos, humanos não são PMG. A gente pode tentar agrupar, mas é sempre um grande contínuo. Eu vou ter pessoas que com pouco afeto ficam bem. Eu tenho pessoas que com muito afeto ainda fazem, mas eu não tenho mais um pouquinho, eu ainda estou inseguro. E tem gente que fala assim, chega de tanto afeto que eu não aguento mais. Características tais como a necessidade de ter autonomia, dependência, mas eu tenho é, variáveis muito mais complexas do que o ovo, do que o leite, do que a farinha. Eu quis apenas dar como um start, como um exemplo. Eu não tenho receita. Na verdade, você viu que eu dei uma receita de bolo bem avacalhada. Quem faz bolos viu que assim, ela não sabe nada. Até sei, mas eu fiz de propósito para dizer assim: não é a receita, porque a receita humana eu não vou ter.
Mas a gente tem pesquisas sobre os seres humanos e nós temos pesquisas até com animais, que surpreendentemente podem nos dar pistas de como é que a gente funciona. Posso dar até um spoiler de um estudo que eu gosto sempre de apresentar nos cursos de desenvolvimento e não será diferente. É um estudo realizado com ratos, onde as mães, os cientistas, contaram o número de lambidas que as mamães ratas davam nos seus filhotes e categorizaram, agrupando em PMG, mãe que lambia pouco, médio e muito, e chegaram a uma conclusão. Nesse estudo, realizado pela Kaufman, acho que de 2006 ou 2007, colaboradores, não é só de uma única pessoa. Nesse estudo, o que que se percebeu ao final? Que quanto mais as mamães camundongas lambiam as suas proles, ou seja, a prole, os filhotes que eram muito lambidos, na média, não é na totalidade, na média, eles tinham uma maior metilação do DNA, um aumento bainha de mielina e uma capacidade de melhor sociabilidade e maior resolução de problemas e inteligência. É mais? Não é impressionante? Impressionante. E aí você vai falar assim: eu não sou rato. Tá bom, mas eu sou mamífero. E mamífero quer o quê? Quer o toque. Quando eu tô em desamparo, quando eu tô triste, o que que eu peço? Ai, me dá um abraço. Eu não peço toque. Então eu tenho uma pista de que o toque, ó, tem gente falando que adora esse estudo, eu também. Ele, para mim, ele é fantástico. Ele fala, né, do que em parte nós também precisamos olhar, porque nós somos apenas mais uma espécie animal. O viés é evolucionista, tá? A espécie humana, ainda bem, é uma espécie animal, né? Nada diferente disso. Mas a gente precisa do toque. O toque, ele é um marcador importante biológico. Tem gente que fala assim, não, mas eu não gosto que me toquem. Sim, porque as pessoas são diferentes e às vezes é aí que eu vou ter alguma coisa. Por que que eu não consigo eh, receber o toque? O que está havendo com os aspectos emocionais, porque nós somos afetados, as nossas áreas límbicas começam a ser estimuladas também pelo toque. O toque nunca nos é indiferente, assim como a aproximação. A Sim, aproximação. você sabe, Ângela, que Hum, eu também lendo um estudo sobre bebês em internações, UTIs neonatais, né, que acabam desenvolvendo uma dificuldade sensorial, pelo excesso de manipulação. E o quanto que, né, a gente vai se moldando mesmo por esses, principalmente nesses momentos iniciais, dessas interações, de como são as interações com o nosso corpo mesmo, né? sim. A gente precisa, porque as mães têm muitas dúvidas. Muitas mães perguntam: mas o que que eu tenho que fazer com o meu bebê? Ele está chorando, deixa chorar, bota no colo, o que que eu faço? Mas essas perguntas a gente vai responder mais no curso, tá? Mas tem muitas dúvidas. O que que eu tenho que fazer? Porque a ciência, às vezes, ela não está com um olhar tão prático em relação a como é que eu faço, né, no meu dia a dia. Claro que a gente vai dando spoiler, que eu não aguento, eu falo uma coisa, eu preciso falar um pouco. Em termos de spoiler, a gente precisa olhar para a necessidade do bebê. Não fica ansioso, papai, mamãe. O que que eu faço? Antes de olhar para você, eu tenho que fazer o quê? Olha para o seu bebê. Fique atento aos sinais que ele está dando. Ele parece confortável, ele parece desconfortável. Você colocou ele no colo, é claro que o bebê precisa de colo. Em termos ancestrais, aí o spoiler. Em termos ancestrais, os nossos caçadores, coletores, os bebês tinham um quarto separado num bercinho longe, ou era todo mundo vivendo agrupado, próximo, porque tinha predadores. Então, estar aconchegado com a mãe
deixou registros na nossa arquitetura neural, isso é muito sério. Isso é muito sério para a gente pensar. Por que o estado de desamparo se apresenta com tanta facilidade? Vejam os estudos. Vamos lembrar, já que você falou também de crianças que foram institucionalizadas, o clássico estudo do René Spitz, outro spoiler. O que que ele mostra para gente? Ele mostra que as crianças no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, né? Havia os cuidadores que estavam se dedicando ao máximo às crianças órfãs, não é? E eles tentavam cuidar de 8 crianças para um cuidador. Às vezes essa proporção chegava a 10 ou a 12 crianças por pessoa. Quais foram as consequências disso? As pessoas na maior boa vontade. Quais eram as crenças? Não, não, as crianças só precisam ali, ó, do leite, troca a fralda, dá para fazer isso em série. As crianças apresentavam problemas de saúde, apresentavam problemas psicológicos, um desenvolvimento aquém do esperado. Aí a gente tem que lembrar da música eu acho que é dos Titãs, né? A gente não quer só comida, a gente quer carinho, não é isso? É. Essa é uma orientação muito básica, mas ela parece estar sendo esquecida pelos pais, não é? Até porque você também tem demandas no mundo em que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ser bem-sucedido profissionalmente, a gente tem que estar com um corpo saudável, a gente tem que fazer ginástica, a gente tem que ter boas relações de amizade, a gente tem que tomar vinho, a gente tem que ter lazer, a gente tem que fazer tanta coisa que eu não sei se no mundo, no nosso dia, cabe tanta coisa para a gente fazer. E os filhos? E eu acho que tem também uma questão, Ângela, que os pais, eles se encontram perdidos mesmo. Eu acho que é tanta teorização e tantas pessoas, né, tantos leigos falando com tanta segurança e propriedade, né, sobre determinados assuntos, que os pais ficam perdidos. Então, assim, eu pego no colo porque, né, eu pego ou não pego porque vai ficar mimado. Eu preciso fazer cama compartilhada, aí vai ter gente que fala de cama compartilhada, que não pode compartilhada, ou que pode compartilhada. Então, eu acho que além dessa performance, né, dessa cultura de performance, que é o Uhum. que a gente está falando, eu tenho o quê, tem também uma certa fragilidade de não saber de fato o que é, né, o que deve ou não fazer. Esses deverias hoje, né, dentro dessa área de parentalidade, né, esse excesso de teorização, inclusive, sobre isso, eu acho que também bagunça um pouco a cabeça dos pais, né? Então, por isso que eu acho fundamental tê-la Uhum. aqui na nossa pós-graduação, e eu tô assim conversando com você, e tem gente falando uau, porque é isso, eu acho que é isso que a gente precisa no nicho, e é por isso que eu e a Fabrícia viemos brigando, né, desde 2020 para cá, com muito medo do que tem sido feito nesse nicho de orientação parental, educação parental, e sobre a importância da gente entender o que a psicologia ela tem tanto para nos dar Uhum. nesse campo de parentalidade, nesse campo da orientação parental. A gente não precisa necessariamente, né? Eu acho que grande parte dos psicólogos acabaram bebendo de fontes que eu acho que são interessantes, por exemplo, a disciplina positiva e tal, mas que a gente tem tanto mais para oferecer, né? A psicologia tem Sim, tanto mais para oferecer para sim. esse campo. E eu também não estou querendo que as mães se sintam assim. Ah, eu tenho então que parar tudo para cuidar do meu bebê? Não. Porque eu sei que cada mãe, cada pai vai ter assim um seu, do mesmo jeito que as crianças são diferentes e precisam, eu preciso muito de afeto, médio afeto, pouco afeto, entenda que aqui eu estou sendo caricatural, né? Que isso aí é um contínuo. Mas os pais, e cada pai, cada mãe é um mundo, é uma realidade, vai dizer assim: mas eu não consigo dar muito afeto. Ou eu consigo dar médio afeto. Então tem gente, não, mas eu só quero dar afeto. É o mãe sufoquito, ou pai sufoquito. Eu vou ter de tudo. Nem sempre dá match. O bebê que precisa de muito afeto e a mãe que não consegue dar muito afeto, não vai dar match, não é? Mas
Isso é um grande problema? Não. O importante é a gente entender essas coisas e buscar ajustar aquilo que é possível. A gente não vai viver num mundo perfeito, mas a gente vai tentar se cercar daquilo que o mundo oferece. Então, mesmo a mãe que não consegue dar muita atenção, ela consegue dar pouco de atenção. E ela vai se programar para isso. Aí ela vai escolher um local, uma escola, que talvez atenda mais quando ela observa como é o seu bebê. Ele é demandante de atenção, de afeto, de carinho. A gente vai perceber na forma, se ele fica muito agarrado, se ele fica inseguro, não é? Não adianta fazer, não vai embora, vai à luta, né? Cada criança é de um jeito. Então é esse respeito mútuo, não é? E esse respeito, esse conhecimento mútuo e respeitando as diferenças, é dentro desse difícil caminhar que a gente vai ajustando a nossa possível e potencial parentalidade aos nossos bebês. Agora eles crescem. Depois eles crescem e aí as coisas mudam. Mas nesse início eles precisam de uma atenção. Ela pode ser uma atenção profissional? Também pode. Eu já tô dando tudo que é spoiler, né? O pessoal nem vai fazer o curso. Mas Não, tá. eu sei que você tem muito mais a oferecer, mas o que é, Não, eu sei, mas é porque em linhas gerais é voltar ao básico, é sim, fazer as coisas simples, que o mundo moderno nem sempre dá espaço. O mundo moderno tá. Ah, eu preciso atualizar a minha página no Instagram. Eu vi gente assim começando a seguir. Nem adianta me seguir muito, não. Eu tenho Instagram, mas eu de verdade não dá nem tempo de postar. Ou eu vivo ou eu posto. Aí eu sim. decidi viver. Mas eu acho legal as pessoas brincarem com isso. Agora, tem gente que vive assim, eu preciso fazer isso, aquilo outro. Dá para só a gente ter um tempo, priorizar aquilo que vai ser bom para mim? E se aí eu tenho que fazer uma pergunta que até os estoicos me inspiram, né. E se o mundo acabasse em 48 horas, o que que você faria? Você ia correndo atualizar sua página do Instagram? É isso mais importante? O que que importa se eu tivesse 48 horas de vida e o mundo também? Para onde nós direcionaríamos as nossas coisas? Para o afeto? Para as pessoas que nós amamos? O amor importa? Você entende? O que que a gente está fazendo com as nossas vidas? O que que mais importa? En Claro que nada vem sem trabalho, tudo é trabalhoso, tudo é trabalhoso, mas, a gente vai aprender a dosar as demandas com autocuidado, Sim. com afeto. Não precisa ser perfeito. Ninguém aqui também está querendo perfeição, eu não sou perfeita, Sim. A imagina. gente, a gente gosta muito de falar, Ângela, que assim, hoje o que se prega nas redes sociais é a parentalidade perfeita, né? Aquela que é linda, né? É Não instagramável. existe. Pois É, é. Só que o que a gente, né, convida os nossos alunos que sejamos caminho para uma parentalidade consciente. É essa mãe que não consegue dar afeto, mas que é exigida e que sofre com isso, que ela tenha consciência das próprias dificuldades para entender o que ela pode fazer, que ela não seja cobrada a algo além do que ela isso. pode. Pensar em Isso, alternativas para isso. isso, ela não vai conseguir, se ela não consegue ser a mãe que vai ficar brincando, cuidando o dia inteiro, é melhor que ela não seja. Não significa que ela não goste do filho, significa que ela vai dedicar 15 minutos para esse filho, legal, pouco tempo, não é a quantidade, é a qualidade. Mas que Sim, ela tenha a preocupação de saber, mas ele vai ficar bem atendido num tipo de instituição em que se valorizam os aspectos de uma formação humanística, que ele vai brincar, que ele não vai ficar, ou se ela valoriza, enfim, ela vai escolher a instituição na qual a criança vai ser educada de acordo com as características que ela julga que melhor vão atender ao filho dela, sim, sim. atendendo os preceitos até da psicologia positiva, né? O que eu quero é ser feliz, não é?
sim, Então, o que que me faz feliz? É aceitar o que que vai me fazer feliz. As produções vão vir ao acaso, ninguém precisa ser o criador de uma obra de arte. É tão bom quando a gente consegue simplesmente ser acolhedor, ser divertido, olhar para o dedo do pé, assistir um filme junto, chorar. Ontem estava com a minha netinha, ela assistimos um filme, aí, um desenho. Aí no final ela chorou, falou assim: "Ah, vovó, esse desenho me tá me fazendo chorar". Eu falei assim: "Eu sei, você também ficou mobilizada, eu também tô chorando". Chora, vamos chorar. Aí nos abraçamos e choramos. É isso, esse acolhimento. Ela quase que como que querendo dizer assim: "Mas por que que esse desenho foi escolhido?". Eu falei assim: "Ó, quem escolheu foi você, ele era livre". É porque ele falava da questão, né, de pessoas que podem morrer e envolvia uma criança, enfim. Mas são as questões da vida que precisam ser colocadas a seu devido tempo, quando elas sim, surgirem. E a gente acolhe, a gente abraça com naturalidade, tá? sim, sim. É, vou te pedir aqui que eu sei que você tem o seu horário para a gente finalizando. Primeiro, queria te falar, te lembrar, não sei se você lembra, que a minha filha foi amiga da sua neta, ali naquela uma escolinha que elas estudavam, que já deve estar enorme, né? E que são esses encontros ao longo da vida, né, São. Angela? Nunca imaginei te encontrar ali, elas eram super amiguinhas. Mas eu queria te pedir que você falasse um pouquinho hoje, né, onde você tem atuado, né, como professor, enfim, falar um pouquinho da sua Sim. atuação hoje. Lembrando, pessoal, que nós temos para vocês participarem do dia 24, em que a gente vai, que é o evento que a gente vai, né, a live que a gente vai passar todas as informações sobre a oferta de Black Friday da pós, da turma fundadora, vocês precisam se inscrever. Eu imagino que vocês estejam amando tanto quanto eu, então imagina você, né, ter uma disciplina, né, 8 aulas com a Ângela. Eu tô aqui já ansiosa para assistir a aula. Tá bom, a Mas eu gente queria vai que. esmiuçar esses estudos com a sua devida complexidade e aspectos teóricos. Então, olha só para eu me apresentar, meu nome é Ângela Donato Oliva, eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho atuado no curso também de pós-graduação da UERJ, né, além da graduação, eu dou estágio em terapia cognitivo-comportamental. Eu sou a atual presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas até 2027. Convido a quem estiver aqui assistindo, vou também aproveitar. Vai ter o Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas em abril, de 7 a 10 de abril, quem quiser, em Campinas. Então, estou atuando há bastante tempo como presidente, desde 2000 e início, na verdade, desde meados de 2023, é a minha segunda gestão agora. Já fui editora da Revista Brasileira de Terapias Cognitivas e para me tornar uma terapeuta cognitivo-comportamental, o desenvolvimento foi muito importante. A perspectiva evolucionista, o desenvolvimento, me deram um patamar bastante seguro para avançar nesse caminho, porque se eu não entendo como é o ser humano, eu não atuo em área nenhuma da psicologia, tá? Então, intervenções só podem ser criadas se eu entendo os mecanismos psicológicos. Mas para entender isso, eu vou recorrer ao quê? À psicologia do desenvolvimento, como a mente funciona. Eu não vou tomar um remédio, toma esse remédio ao acaso. Não, eu sei que ele vai diminuir a dor de cabeça ou a dor de estômago, porque eu estou entendendo como funciona lá o estômago, o que que ele vai fazer. Eu preciso primeiro entender. Então, tenho atuado nessa área, fui editora-chefe da RBTC, fui presidente da Associação de Terapias Cognitivas do Estado do Rio de Janeiro. Tenho alguns livros e alguns artigos nessa, que vocês também vão poder ter. A gente vai usar nos cursos, tá bom? Além de referências também atuais, papers mais contemporâneos. E eu espero que vocês se encantem pela área do desenvolvimento, porque ela é uma área formadora. A partir dela
Esse núcleo vocês abrem para qualquer área de atuação na psicologia, recursos humanos. Você tem que entender como o ser humano funciona. Ah, mas aí psicologia com um viés social. Você tem que entender como o ser humano funciona. Os grandes experimentos de psicologia social, claro que eles estão dialogando fortemente com a psicologia do desenvolvimento. Então, é essa minha trajetória acadêmica, não é? E tenho atuado, sou professora ainda da UERJ e da UFRJ, e vamos aí fazer uma contribuição nessa pós-graduação que você está organizando, tá bom? Vocês entenderam o tamanho, vocês entenderam o peso desta professora na nossa pós, o quanto eu estou feliz de tê-la aqui? É isso, assim, a nossa pós tem nosso trabalho todo tem essa característica, assim, de convidar os psicólogos de diferentes abordagens a dialogar sobre orientação parental, a achar cada um com sua, né, com sua base, né, sua fundamentação teórica, prática, mas a gente pensar em algo em comum para a orientação parental. Então, temos professores de diversas perspectivas e que a gente possa dialogar mesmo, integrar, aprender, né? Beber ali de fontes e construir um trabalho ético dentro da orientação parental, ajudar os pais. A gente está aí num cenário adoecedor mesmo, eu acho que de uma forma geral, né? Na vida um tanto quanto com poder adoecedor, mas eu acho que os pais estão sentindo muito. A gente encontra pais muito fragilizados ali na clínica, então acho que é fundamental, importantíssimo que a gente, ao invés da gente brigar em termos de abordagens, a gente se una em prol de um trabalho ético, né, e Uhum. bem feito dentro do nicho de orientação parental. Com certeza, porque se a gente fizer o nosso melhor, a gente não precisa ser perfeito, mas se nós pudermos melhor, fazer florescer aquilo que nós temos de bom, os psicólogos vão fazer uma grande diferença no mundo. Eu não tenho dúvidas disso. Então, tem muito espaço, sim, porque tem muito pouco psicólogo, mas muito espaço para crescer. Sim, Aí eu espero que isso sirva assim de convite às pessoas. A gente precisa formar boas pessoas, né? Aceitando que cada um vai estar trabalhando, vai oferecer aquilo que lhe é específico. Mas sim, quanto mais florescer aquilo que a gente tem de bom, a gente pode diminuir problemas no mundo. Diminuir. A gente nunca vai ter um mundo perfeito, mas a gente sim. vai ter o nosso melhor manejo, tá bom? Obrigada, Ângela. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo adorou te ouvir. Que bom. Ah, E a chegaram gente. as minhas crianças aqui. É por isso que eu preciso parar. Tá Quer vir bom. aqui, meu amor? Quer vir aqui? Dar um beijo? Não, oi, então não quer. Então tá bom. Ficaram com vergonha. Quando eu falei que estavam vindo aqui, mas eu preciso ficar agora. Agora é o momento de ficar também com as crianças, porque a gente não Sim. faz só o blá blá blá. A Agora é a hora gente de viver também. aquilo que a gente estava falando, né? Agora é a hora do abraço, agora é a hora do beijo, agora é a hora do aconchego, não é? Pra, com a- que é uma coisa muito gostosa. Tá Sim. bom? Tá bom, Ângela. Um Vovó faz beijo. isso. Tá Muito bom. obrigada. E a gente se Beijo, vê lá na pessoal. pós. Tá bom. Beijo pra todo mundo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.